De acordo com alguns pesquisadores, era quarta-feira, 12 de maio do ano 33. Jesus estava com seus 11 apóstolos, provavelmente alguns discípulos, e o Senhor, depois de ter cumprido a sua obra, estava voltando para casa. Ele dá as suas instruções finais: vocês vão ficar em Jerusalém, vão esperar o Espírito Santo e vão ser minhas testemunhas. E aí então algo inacreditável acontece. Tendo dito isso, Jesus foi elevado às alturas enquanto eles, os discípulos, olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como viram subir. O retorno de Cristo não é um mito, não é conversa de religiosos, não é um retorno espiritual, como alguns na igreja querem defender, não é figura de linguagem. Um dia, Jesus, o mesmo Jesus que veio há 2000 anos, vai voltar e com ele o fim de tudo isso aqui. Os cristãos devem aguardar com grande expectativa a volta do Senhor, não com temor. Quem tem que ter medo são aqueles que não creem. E aqueles que não creem, que são aqueles que não nasceram de novo, precisam entregar e receber a Cristo, crer no que Cristo fez, para que estejam preparados para a volta dele. O fim ainda não chegou, mas nós podemos nos atentar então para os sinais do fim. O futuro da humanidade já está traçado. E alguns brincando: mas que coisa tenebrosa, para que isso, esse fogo? De onde vem esse fim do mundo? Vem da palavra de Deus, Mateus 24, 3, Jesus dizendo. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. A gente vai ver esse sinal e alguns sinais que Jesus disse na segunda parte. Estudar a profecia é um grande desafio. Existem homens de Deus que têm estudado ao longo dos anos a história da igreja, alguns divergindo em alguns pontos, e eu tenho uma paixão por isso desde que o Senhor se revelou pela sua graça. É uma alegria poder pensar na volta de Cristo, e pela graça eu tenho aprendido que entre homens de Deus há sim algumas divergências. A gente tem podido ver isso em alguns irmãos queridos, que pensam em alguns pontos diferentes, não naquilo que é o centro, que é a volta do Senhor. Existem diferenças, mas enquanto homens de Deus difiram no tema, todo cristão espera a volta de Cristo com poder e grande glória. Quem são os cristãos? Os cristãos não são religiosos, não são aqueles que participam dessa ou daquela religião, denominação. Cristãos são aqueles que receberam a Cristo, creram na sua morte e ressurreição, receberam a Cristo como Salvador e Senhor, pela graça. E alguns fundamentos que nós vemos na palavra e que distinguem os verdadeiros cristãos daqueles que não creem. Nós cremos só em Cristo, mais ninguém, só na graça. Nós não podemos operar nossa salvação, só a fé, somos salvos pela graça, mediante a fé que é dada por Deus.
Só a Deus a glória. E só a palavra dele é a única regra de fé e prática, a única base que nós temos. Ainda que a gente tenha algumas diferenças, nós temos isso que nos une. E, apesar das diferenças que há a escatologia, algumas certezas. A volta de Cristo. Todo cristão autêntico crê que Jesus vai voltar um dia. Essa volta vai ser visível. A igreja crê no arrebatamento dos cristãos. A igreja crê no julgamento, no dia do juízo, o grande trono branco, no qual eu e você vamos estar lá um dia. E no novos céus e nova terra que serão dados para aqueles que creem em Cristo. Nós divergimos na ordem disso, mas todo cristão autêntico ora como o Senhor disse lá em Apocalipse 22:20, aquele que dá testemunho dessas coisas diz, sim, eu venho em breve, amém. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus. Devemos esperar com expectativa a volta do Senhor, como Lutero. Lutero disse, eu só tenho 2 dias em meu calendário, hoje e aquele dia. Eu devo viver como se Jesus tivesse morrido ontem, ressuscitado esta manhã, estivesse voltando hoje à noite. Essa deve ser a nossa esperança. Nós vamos ver várias opiniões, vamos olhar para a história, para a ciência, contudo, nossa base é a palavra de Deus. E nós vamos ter alguns líderes, vamos mostrar alguns líderes que têm se afastado da palavra, minimizado a palavra, e alguns distorcido a palavra. E o irmão Nicodemos, um irmão querido, e que tem se pautado na palavra, tem sido alguém importante para a igreja hoje. Ele disse sobre essa palavra que nós cremos, como a palavra de Deus, o que ela é para nós? Ela é inspirada, autoritativa, infalível, suficiente e única regra de fé e de prática. Assim desejam os cristãos submeter-se a ela, pois a consideram como estando acima de suas tradições e de suas confissões. Nossa base, portanto, é a palavra de Deus. Falar do fim do mundo não é coisa apenas de crentes. E aqui a gente começa a nossa primeira parte. O fim está próximo, o medo da realidade. Nós vamos tratar de 5 temas durante esse tempo aqui. Nós vamos falar a primeira parte hoje sobre esse fim, a ciência, depois o que Deus falou por meio de Daniel. Amanhã, se o Senhor permitir, nós vamos ver o que Jesus falou sobre o fim. À noite nós vamos falar sobre o arrebatamento, o que é, como e quando vai acontecer, e depois o que eu e você temos a ver com o fim. O fim está próximo? O cinema ama o assunto. Alguns filmes se pautam em dados bíblicos e científicos, outros em mitos. Há casos nos quais o temor real foi levado para as telas. Em 1983, o filme O Dia Seguinte foi lançado mundialmente com o objetivo de alertar o mundo sobre as consequências de uma guerra nuclear. Aproximadamente 100 milhões o assistiram. E até abril de 2006, era o filme de maior audiência na história da TV americana. E aqui tem um trecho do filme O Dia Seguinte. Those are Minuteman missiles. Like a test, sort of. Like a warning? They're on their way to Russia. Confidence is high. I repeat, confidence is high. And we've got 32 targets in track and 10 impacting points. Roger, understand. Major Reinhardt, we have a massive attack against the U.S. at this time. ICBMs. Numerous ICBMs.
great earthquake, and the sun became black as sackcloth. And a third of the earth was burnt up, a third of the trees and all the green grass. And then from the smoke came locusts on the earth with the power of scorpions. And they were told, they were told not to harm the grass of the earth or any green tree, but only those who have not the seal of God upon their foreheads.